O que que acontece? Esse daqui é o quadro geral, desde o estímulo ambiental até o nosso comportamento, tá ok? Então, o que acontece? Nós temos o estímulo, nós temos o ambiente, que é tudo isso que acontece fora do nosso corpo, e junto com esse ambiente existem os estímulos externos. Aqui tem estímulo externo e estímulo interno. Então, existe o estímulo externo e interno. O estímulo externo é o que está no ambiente, ok? E o estímulo interno é o que você cria na sua imaginação, ok? Então, todas as informações do ambiente estão chegando nesse momento no seu cérebro. Enquanto você não identifica e você não sabe, não tem ciência dela, ela é só uma sensação. Como nós demos o exemplo na outra aula, imagina que tem uma sensação de alguma coisa passando na sua perna enquanto você está sentado e estudando comigo. Você não sabe o que é, é uma sensação. E ao mesmo tempo, de sensação está chegando muitas informações ao mesmo tempo. Visuais, sensações sinestésicas, sensações auditivas, tudo nesse momento. Só que você só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez, ok? Quando essa informação do ambiente passa pela sua sensação e você decide prestar atenção nessa sensação específica, ou seja, você usou a sua atenção para isso, você vai conseguir construir uma percepção do que está rolando. Ou seja, percepção é interpretar a sensação associando as informações sensoriais, memórias e outros processos cognitivos. Então, interpretar a sensação associando as informações sensoriais com memória e outros processos cognitivos. Que processos cognitivos são esses? Eu estou chamando aqui, chamamos de filtros de percepção e os metaprogramas. Filtros de percepção são as generalizações, omissões e distorções que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro, ele é um órgão preguiçoso. Ele trabalha 24 horas, mas ele é um cérebro preguiçoso. Ele gosta de criar padrões para poder facilitar a tomada de decisão dele. Ele cria padrões para facilitar a vida dele, ok? Por isso, e aí, vou generalizar, usar o exemplo da generalização. Imagina que uma moça teve uma experiência ruim com algum rapaz no início da adolescência, seus 15, 16, 17 anos. E aí teve um namorado e foi horrível, o cara não valia nada. E aí o cérebro generaliza, omite, distorce e ela chega à seguinte conclusão: nenhum homem presta. Ok? Então, da mesma forma, algum rapaz queria muito namorar uma menina, só que ela não saiu com ele, não quis namorar com ele, e ele achou que era porque ele andava de bicicleta. E ele percebe que ela preferiu ficar com aquele outro playboyzinho porque ele tinha um carro bonito. O cérebro dele generaliza e fala: todas as mulheres são interesseiras. Esses dois exemplos estão errados. Por quê? Porque o nosso cérebro ele generaliza, não é verdade. Até porque ele não conseguiu identificar isso em todas as mulheres, mas a gente generaliza e fala que todas as mulheres fazem isso. Da mesma forma, a menina que teve um relacionamento com um ou dois rapazes e ela generalizou e falou: nenhum homem presta. Cara, você conheceu todos os homens da face da terra? O Papa não presta? Bin Laden não presta, mas já partiu também. Mas será que não tem nenhum homem que presta? Seu pai não presta? Talvez sim, talvez não sei. Até porque a gente não sabe qual é o conceito do prestar, Não presta para quê? Todas as mulheres são interesseiras? São interesseiras, sim ou não? Será que a sua mãe que te criou desde pequenininha, será que ela tinha algum interesse? Talvez sim. Talvez o interesse dela seria qual? Do seu bem-estar. Ela não quer nada de você. Mas o interesse dela é seu bem-estar. Então a gente precisa conceituar essas generalizações para poder quebrar essas crenças, porque essas generalizações, omissões e distorções, elas criam crenças. E essas crenças, como um metaprograma, ela conduz o nosso comportamento. E a soma dos nossos comportamentos ao longo da vida forma a nossa identidade, nosso caráter. Então, se o seu aluno, você
tem algum comportamento que não é adequado, provavelmente faz parte da sua história. Faz parte da sua percepção que construiu por meio das generalizações, omissões e distorções, foi construindo suas crenças, seus valores, as decisões e tudo isso guardando na memória. Ok? Então imagina que seu aluno participou de um torneio de voleibol e ele fez besteira, ele errou o saque. E aí ele fica mal. E ele vai falar o quê? Eu faço tudo errado. Eu nunca acerto. Cara, indo para essa característica cerebral, se o cara nunca acerta, como ele chegou a participar de um time e está participando de um torneio? Ou seja, é uma generalização e é uma mentira que está sendo contada. É uma mentira, mas não é de propósito. É uma generalização. Ok? Então, uma forma da gente quebrar isso, você pode até mesmo fazer algumas perguntas bobas. O nosso cérebro, quando você cria a atitude de criar perguntas bobas, você consegue ver coisas que você não veria de outra forma. Então, por exemplo, se seu aluno falou assim, eu faço tudo errado. Seu filho fala, eu faço tudo errado. É uma generalização, é uma mentira, está errado. E aí o que você faz? Você pode matar. Curioso, como que você faz para fazer tudo errado? O cara vai nem entender a sua pergunta, mas vai quebrar aquele estado dele. Eu falei, cara, ontem eu vi você sacando. Hoje, no jogo, você errou uma, mas acertou outra. Então, como você errou todas? Como você faz tudo errado? Me explica melhor sobre isso. Então, quando você faz perguntas específicas sobre uma generalização, como eu fiz, né, um comentário anteriormente, nenhum homem presta. O Papa não presta? Talvez sim, talvez não. Não sei. Até qual é o conceito de prestar? Talvez ele não preste para fazer coisa errada. Talvez preste para algumas coisas. Não sei. É só um exemplo. Então, procure especificar a linguagem que vocês estão utilizando para que você compreenda como você funciona. Da mesma forma seus alunos, ok? Por quê? Porque essas generalizações, essas omissões, essas distorções, ela vai construir o que você consegue perceber no ambiente, ok? Vamos fazer um exercício agora. É o seguinte, eu quero que você dê uma olhada no ambiente e tente identificar todos os objetos, todas as coisas que estão no ambiente onde você está agora com a cor vermelha. Tudo que for de cor vermelha você observa e você conta. Aí tem um álcool escrito em vermelho, um símbolo, caneta, seja lá o que for, tudo de vermelho que tiver no seu ambiente, ok? Beleza, estou esperando você terminar de verificar. Espero que já tenha terminado. Agora o que eu quero que você faça é o seguinte, eu quero que você simplesmente feche os olhos. E mentalmente eu quero que você conte todas as coisas que você viu da cor azul. Não abra os olhos, tem que lembrar mentalmente. De olhos fechados. Ok? É uma brincadeira até maldosa, né? Mas o que aconteceu? Como você estava dando atenção a uma determinada função, ou seja, achar a cor vermelha, o seu cérebro ele omitiu todas as outras informações. Ok? Ele não consegue perceber tudo. Nossa capacidade de atenção é limitada. E distorção. A distorção é muito interessante porque a informação que você recebe antes vai distorcer as decisões, as coisas que você vai fazer depois. Por exemplo, alguns anos atrás, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, aquele Mark Zuckerberg, dono do Facebook, recebeu um processo porque ele estava fazendo algumas pesquisas no Facebook sem autorização do usuário. O que ele estava fazendo? Ele colocava algumas frases, algumas citações de algumas pessoas e depois ele analisava qual era o comentário que as pessoas faziam. Tá? E ele quer fazer o que com isso? O que acontece é o seguinte, imagina que você quer pegar um dinheiro emprestado com seu amigo, tá bom? E aí o que você fala com ele?
Oi, meu amigo, você deixa, antes de pedir o dinheiro emprestado, você vai compartilhar alguma história de Madre Teresa de Calcutá, quão generosa ela era. Você vai compartilhar uma história de pessoas boas que confiam nos amigos e etc e tal. E depois você pede dinheiro emprestado. A chance dessa pessoa te dar o dinheiro é muito grande. A mosquitada. Agora imagina uma outra situação. Imagina que você vai pegar um dinheiro emprestado e quando você chega para conversar com seu amigo, ele está falando um pouco de política e você entra no papo e começa a falar de política e como os políticos são corruptos. Na França, né? Porque no Brasil não. Que coisa horrível. Mas tudo bem. Então, político corrupto, nenhum vale nada, cara, aí generaliza, nenhum vale nada, nenhum presta, é tudo ladrão. Então o cérebro vai generalizando e quando um fala uma história, o outro aumenta, né? O cérebro vai acompanhando e crescendo o troço todo. Depois desse papo de corrupção, de ladroagem, você vai fazer o quê? Pede dinheiro emprestado. O que você acha que vai acontecer? A chance do seu amigo te emprestar o dinheiro é muito pequena, ok? Só se for irmãozão, porque se não for irmãozão, não vai rolar. Fala assim, cara, eu tenho até um dinheiro, mas não vou poder te emprestar porque tem um outro compromisso e blá, 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 ok? Então a distorção, e o Mark Zuckerberg estava fazendo esse tipo de pesquisa exatamente para saber como que as pessoas se comportavam depois que ele colocava a mensagem dele, e isso pode ser e é utilizado muito em que? Propaganda. O tipo de comercial, o tipo de propaganda que é feito antes vai persuadir, vai distorcer a sua percepção para que manipule seu comportamento e você compre até mesmo aquilo que você não precisa, tá bom? Isso aqui é tudo científico e a gente vive isso todos os dias, mas muitas pessoas não têm ciência disso. Legal? E aí vem esses filtros de percepção vão construindo nossos metaprogramas, nossos valores, crenças, decisões, memórias, os viés cognitivos, as hermenêuticas, as atitudes e crenças. Nós não vamos falar sobre todos eles, mas eu vou frisar alguns deles que eu vejo que são os mais importantes para a gente poder trabalhar com o nosso aluno e com o nosso atleta. Quando eu falo de valores, eu não estou falando de valores, honestidade, integridade, perseverança, sabe? Não estou falando desse tipo de valor. Quando você fala os valores, geralmente, quando se pergunta, meu aluno, qual é o seu valor? Não, honestidade, integridade, nada não. Esses valores, eu me refiro àquilo que é importante para você, ok? Então, o que é importante para você? Já mudou. O que é importante para mim? Minha família, meu trabalho, estudo, desenvolvimento pessoal. Então, já dando uma dica, vocês podem fazer esse exercício, pega um papel e caneta e anote as coisas que são mais importantes na sua vida. Só que, geralmente, dos alunos que eu já trabalhei, clientes que eu já trabalhei, eles esquecem de colocar um valor fundamental, que é você, a sua saúde, a sua vida. Então, o que é mais importante para você na sua vida? Minha família. Tá, mas esquece de colocar minha saúde. Por quê? Porque a família está acima da própria saúde. Só que se você não cuida da sua saúde, você não consegue cumprir os desejos que você quer com sua família. Ok? É muito legal fazer esse tipo de exercício com o seu atleta. Por exemplo, o cara quer ser um jogador de voleibol. Tá. O que é importante para você em ser um jogador de voleibol? E ele vai falar as coisas que são importantes para ele. Esses são os valores que vão fazer com que ele seja dedicado ou não, que ele seja feliz ou não, ou ele vai sabotar e cair fora. Ok? E é interessante a questão dos valores, porque os valores poderia dizer o quê? Nós temos o livre-arbítrio, eu acredito que temos o livre-arbítrio, somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos. E o que determina o que você faz e o que você não faz são os seus valores. Ou seja, vou dar um exemplo para você que fica mais fácil. Por exemplo, eu vou te convidar no próximo domingo para ir na igreja comigo, ok? Então eu vou te convidar. Faz de conta, tem a turma, quantos na turma aceitariam um convite? Esse convite, essa decisão, algumas pessoas vão
concordar, eu quero ir na igreja com você no próximo domingo. Outros vão falar, eu não quero ir. O que determinou um escolher que sim e outro escolher que não? São os valores. O que aconteceu? A decisão de ir ou não à igreja já havia sido tomada há muito tempo atrás. Você só tomou consciência que você não quer ir porque eu fiz a pergunta. Mas a resposta você já tinha antes. Por quê? Por causa dos seus valores. Então, quando eu te fiz a pergunta, próximo domingo, vão na igreja comigo? Você criou uma imagem, criou representações mentais sobre essa frase que eu falei. O que é igreja? Quem é o professor Márcio? Eu devo ir ou não devo ir? Qual é a minha experiência? Qual é a memória que eu tenho de igreja? Se as suas experiências, sua percepção constrói uma imagem atraente sobre o convite que eu fiz, você vai falar assim, eu quero ir. Se a sua percepção foi construída através da sua memória, etc. e tal, uma imagem negativa, você, não vou. Ou seja, você só tomou consciência se você quer ir ou não quer ir por causa da pergunta, mas a decisão já tinha sido tomada. Da mesma forma, eu fiz essa pergunta uma vez para a minha turma, por isso que eu estou usando esse exemplo. Falei, galera, no próximo fim de semana, de sexta a domingo, a gente vai virar a noite numa rave muito louca. Quem vai? A metade que falou que ia para a igreja não levantou, e a outra metade que não ia na igreja levantou. E alguns não levantaram nem para um nem para o outro. Entende? O que isso significa? A mesma coisa. A decisão já tinha sido tomada, ok? Baseado nos valores. E o processo foi exatamente o mesmo. Galera, no próximo domingo, no próximo fim de semana, de sexta a domingo, virá a noite na rave. A pessoa acessou a sua memória e todos os outros processos cognitivos para formar as suas representações mentais e criar uma imagem. Essa imagem é atraente? Opa, eu quero ir. Essa imagem não é atraente? Cara, não faz parte de mim. Não tem nada com isso. Não vou, sinto muito. Vai sozinho. Ok? Então, o que você faz hoje, você faz por causa dos seus metaprogramas, por causa da sua hierarquia de valores, ok? Que vão moldar suas crenças, suas decisões, memórias e por aí vai. Tá legal? Tem como mudar isso? Com certeza. Por isso nós temos livre-arbítrio, tá ok? E somos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, depois da percepção, o que acontece? Vem a representação mental, aquela imagem que é atraente ou não. Essa imagem, representação mental, que pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma sensação, pode ser um cheiro, pode ser um gosto, dependendo do que você está fazendo, vai gerar uma emoção. Essa emoção vai gerar o sentimento quando a emoção se torna um pensamento consciente. E isso vai moldar o nosso comportamento, tá? Então, eu fiz esse passo a passo, de forma mais esmiuçada, para você ter uma visão geral. Mas nós vamos trabalhar... esse modelo aqui. Nós vamos trabalhar com esse... daqui a pouco eu mostro para vocês. Show de bola. Então, eu vou resumir isso no outro slide ali na frente. Mas agora eu quero que vocês tenham um modelo neurológico da diferença entre sentimento e emoção, ok? Então, existem alguns modelos. Esse, até onde sei, é o mais atual. Ele foi desenhado pelo Antônio Damasio, que é um dos neurocientistas mais famosos atualmente, né, mais conhecidos e vivo. E ele falou o seguinte, esse é o modelo dele, né? Circuito de PAPS. PAPS é antigo, mas o Antônio Damasio utiliza. Que é o estímulo emocional, passa pelo tálamo, pelo hipotálamo e cria uma resposta motora. Esse é um circuito muito rápido. O nosso cérebro tem como única e principal função, a parte mais profunda do nosso cérebro tem como única função nos manter vivos. Ok? E a emoção é ação. A emoção só existe para a gente agir. Então ele é muito rápido. Tem um estímulo externo que vai gerar esse estímulo emocional, que passa pelo tálamo, hipotálamo e cria uma resposta motora. E quando passa tanto pelo tálamo quanto para o hipotálamo, aí vai para a área mais superior do cérebro, que é o córtex sensorial,
córtex cingulado, do hipotálamo passa pelo tálamo anterior, córtex cingulado, hipocampo, volta para o hipotálamo. Ou seja, enquanto estiver nesse circuito mais embaixo, você não tem ciência. Mas quando ele passa para o córtex sensorial e o cingulado, aí você tem ciência do que está acontecendo e fala, estou ansioso, estou feliz. Ok? Então, sentimento é um processo cognitivo. Emoção é um processo físico, corporal e inconsciente. Essa é a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é um programa de ação, como eu falei. O nosso cérebro quer que você haja por meio da emoção. Ou você vai correr. Tem 3 funções principais. Você tem um problema. Ou você parte para cima, ou você foge, ou você finge de morto. Ok? A emoção vai provocar esses 3 tipos de comportamento. Tá? A emoção ela é inconsciente, pode ser reprogramada, mas ela é inconsciente e é interno corporal. Outra pessoa pode ver, ele é comportamental, ela é expressa no seu corpo. Então, quando acontece alguma coisa e você está feliz, você sorri. Quando você tem ciência disso e quer simular que você não está feliz, você finge. Mas no primeiro momento, é muito rápido, você sorri e depois pode simular. Por quê? Porque toma ciência. Então, sentimento é a experiência mental que temos daquilo que está passando em nosso corpo. O outro não pode ver, é mental. Exemplo, você foi numa festa e encontrou uma pessoa que você não gosta. E aí você reage sentindo nojo da pessoa. Isso vai aparecer. E depois que apareceu, você fala, não, eu sou um cara educado, eu tenho que simular que não tenho raiva, que não quero matar aquele sujeito. E você, então, sorri educadamente. E o interessante é que quando você sorri de forma educada, ou um sorriso falso, você sorri com essa parte do rosto. Quando você sorri de modo sincero, tem pé de galinha no olho, ok? Então, para você saber se uma pessoa está sorrindo porque ela está feliz em te ver, ela sorri com os olhos. Quando uma pessoa finge que está feliz em te ver, ela não sorri com os olhos. Ela sorriso amarelo, conhecido, né? Ok? Então, um exemplo do que aconteceu na vida real a respeito de emoção e sentimento, uma colega minha, ela estava num acampamento da igreja, né? E no acampamento de carnaval, todos os dias tem atividade de manhã, de tarde, à noite, né? Muita coisa para fazer, a gente fica cansado pra caramba. Quem experimentou sabe como é que é bom, mas é cansativo. E no período da tarde, sempre tem um horário para você ler a escritura, escrever no diário, ou dormir se você quiser, um horário livre. E essa colega minha, ela foi para a barraca dela, feliz, cansada, falou, vou dormir. E ela foi dormir. E ela estava lá tranquila, dormindo, pá. De repente, ela sente um negócio geladinho, uma sensação geladinho. E ela imagina, o que foi isso? Será que jogaram água gelada em mim? Ou seja, estava criando uma percepção que necessariamente não é verdadeira. E ela, será que jogaram água em mim? Deixa eu ver o que é. E ela levantou a blusa para ver o que estava gelando na barriga dela. E quando ela faz assim para olhar o que era, ela descobriu que era uma cobra. A cobra entrou quietinha, devagarinho, enrolou e ficou quietinha na barriga quentinha dela lá. O que você imagina que aconteceu? Exatamente isso. Houve uma emoção, um estímulo externo de perigo, fez com que o corpo dela reagisse, sem consciência. Simplesmente voou cobra para um lado, voou gente para o outro lado, barraca para o outro lado, ficou todo mundo doido. E ela sumiu, ela nem sabe onde a cobra foi parar. A cobra quase morreu de susto, né? E aí depois que tudo isso acaba, que ela toma ciência do que aconteceu, aí a gente fala, cara, o que aconteceu? Apareceu uma cobra, eu morri de medo. Ou seja, o sentimento de medo é um sentimento. E a reação, a emoção do medo que ela teve foi o que fez ela agir, ok? Então essa é a separação que eu quero que vocês tenham clareza na cabeça de vocês. Porque nós vamos trabalhar muito isso.
Tá ok? Então, resumindo tudo isso que vocês viram agora, nós vamos trabalhar esse modelo, que é menos esmiuçado, mas eu quero que vocês tenham ciência que existe tudo, todos aqueles elementos, mas nós vamos trabalhar que esse aqui é um modelo simples e a gente pode pular algumas fases daquela. Então, existe a realidade externa, os estímulos externos, e você capta as informações pelas modalidades sensoriais, tá bom? Então, visão, audição, olfato, a parte sinestésica, eu não vou utilizar o termo tato, aqui é o termo sinestésico, porque envolve os outros elementos da sinestesia, tá? E a gustação, o sabor, gosto. Então essas informações externas vão passar pelos filtros, que vocês já sabem como funciona, passa pelos metaprogramas, vão criar uma representação interna. Essa representação interna é top, é o que a gente precisa cuidar. Porque essa representação interna, ela vai alterar os estados emocionais. O estado emocional vai alterar a sua fisiologia, e a sua fisiologia vai manipular o seu comportamento, ok? Se sua representação interna diz para você que comer brigadeiro é mais gostoso, vale mais a pena do que ter boa saúde, por causa do sua hierarquia de valores, adivinha o que você vai fazer? Vai comer brigadeiro, mas não vai comer uma coisa saudável, porque, cara, comer brigadeiro pelo menos eu morro feliz, né? São as generalizações que o cérebro faz e sabota o que você está trabalhando, o que você deseja, ok? Que mais? Então essas representações internas aqui é a chave para a gente poder trabalhar.